Olá, amigos turfistas! Excepcionalmente hoje, por motivos técnicos, vocês não terão a presença de João Carlos Faro e Joemil de Souza neste programa Rede Turf 313, que será apresentado por mim, Jorge Inácio, onde vou comentar as principais provas do Cristal e da Gávea, uma vez que não tivemos provas clássicas em Cidade Jardim. Além disso, temos muitas notícias e informações para vocês ficarem bem informados. Daqui a pouquinho voltamos com os comentários clássicos do Cristal e da Gávea. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Estamos de volta por aqui para falar dos clássicos realizados no Cristal e na Gávea. Inicialmente vamos falando do Cristal. Sábado tivemos o primeiro páreo, o Grande Prêmio Derby Rio Grandense, terceira prova da Tríplice Coroa Gaúcha. E saiu o vencedor ali, MX Wide, um 3 anos masculina lazão do Rio Grande do Sul, por Wide Vende Remix por Lodge, criação Aras Santa Maria de Araras, propriedade Alberto J. Telemiorim, e o jockey foi o L. Conceição, treinador AF Chave, tempo 2 minutos 40 segundos e 1 centésimo para os 2.400 metros na pista de areia macia. Vamos ao páreo. Movimento Sinergia Inc. Atenção, partida para o primeiro páreo, Grande Prêmio Derby Rio Grandense, terceira prova da Tríplice Coroa. Egocentric baliza 1 a quem toma a ponta, vai tirando meio o corpo de vantagem, bem aberto Forden corre em segundo. Na terceira colocação, MX Wild, em quarto Grenadier, na última colocação Energia Inc. Vão passando em frente ao Barra Shopping Egocentric, número 1 na manta, tem um corpo escasso de vantagem para Forden por fora, botando do lado, os dois estão emparelhados. MX Wild corre na terceira colocação, Energia Inc. corre em quarto, Grenadier corre em quinto. Em frente às tribunas especiais, por fora Forden tirou um corpo, 1,5 de vantagem para número 1 de Egocentric correndo em segundo, MX Wild corre em terceiro, na quarta colocação Grenadier, em último Energia Inc. Vão contornando a curva do paddock, vai voltando por dentro o Egocentric, volta a ter vantagem de cabeça, de pescoço para o Tordilho Forden correndo em segundo, terceira colocação de Grenadier, em quarto MX Wild, em último Energia Inc. Placa dos últimos 1.300 metros, Egocentric tem um corpo escasso de vantagem para Forden, terceiro colocado é Grenadier, a uma cabeça MX Wild, a um corpo Energia Inc. Placa dos 1.200 metros finais. Número 1, Egocentric. Um corpo escasso de vantagem para o 5 Forden. 6 corpos de vantagem para o 3 Grenadier. Uma cabeça de vantagem para o 2 MX Wild. Um corpo escasso de vantagem para o 4 Energia Inc. Placa dos 1.000 metros finais. Egocentric tem a ponta, um corpo escasso de vantagem para Forden, mais próximo em terceiro já está o número 3 de Grenadier, próximo a ele em quarto, número 2 de MX Wild, uma cabeça, Energia Inc. vai se mexendo da retaguarda, apenas 800 para o disco, Egocentric tem a ponta, um corpo e um de luz para o Tordilho Forden, próximo eles em terceiro Grenadier, melhor da retaguarda, MX Wild, traz junto com ele Energia Inc. apenas 600 para o disco, o ponteiro é Egocentric, meio corpo de vantagem, o Tordilho Forden vai apertando o cerco por fora, em terceiro já vai melhorando da retaguarda, bem aberto o Energia Inc. trazendo de coelho o MX Wild, sobra para o último o número 3 de Grenadier, são 550 metros até o vencedor e o ponteiro é Egocentric, vão contornando a curva, entrando pela reta final, Grande Prêmio Derby Rio Grandense, 4 animais disputando a primeira colocação, pelo lado de fora da pista, Forden tem uma cabeça de vantagem para Egocentric, pega a carreira, bem aberto MX Wild, Egocentric na ponta, insiste Forden com MX Wild vai passando para segundo e
tenta encurtar sobre o Egocentric, que se defende na ponta. Egocentric com o MX Wild, brigam os dois, Egocentric e MX Wild dominando, pescoço, cruzam a faixa final. Vitória para MX Wild, segundo número 1 de Egocentric, terceiro o 5 de Forden. Bom, vimos aí um páreo onde Egocentric e Forden saíram brigando pela ponta e abriram vantagem de início sobre MX Wild, Grenadier e Energia Inc. que corriam logo a seguir. E nessa ordem foram, no final da curva, as diferenças foram se estreitando, mas os dois primeiros continuavam na frente. E nos metros finais, MX Wild avançou por fora e dominou o Egocentric, que ficou com a formação da dupla, deixando Forden na terceira posição e Grenadier e Energia Inc. na ordem completaram o marcador. Ainda no Cristal, no segundo páreo, tivemos o Grande Prêmio Hipódromo Moinho de Ventos, terceira prova da Tríplice Coroa Gaúcha de Potrancas. E nesta prova saiu vencedora Bacanona, uma 3 anos feminina Lazão do Paraná, por Agner Golds e Tocata por Nedauer. Criação Codelaria Bob Mussi, propriedade Estúdio Ferragos. Jockey LG Acosta, treinador M. Chaves, e o tempo foi 2 minutos 42 segundos para os 2.400 metros na areia macia. Vamos ao páreo. Atenção, partida para o segundo páreo, Grande Prêmio Hipódromo do Moinho de Vento, terceira prova da Tríplice Coroa das Éguas. Várias éguas vão despontando, a primeira é Flor do Arco Verde, vai tirando o pescoço de vantagem para a Bacanona, correndo em segundo, Gallop Switch corre em terceiro. Agora a Bacanona forçou e tomou a ponta, tirou um corpo em meio de vantagem. Na segunda posição, Flor do Arco Verde. Em terceiro, Tapete Azul. Quarta colocação, Gallop Switch. Bem aberto em quinto, Follow Me. Em último, South Brasil. Vão passando em frente à tribuna popular do Jockey Clube do Rio Grande do Sul, com a favorita Bacanona mantendo 1, 2, 3 corpos de vantagem para a Flor do Arco Verde correndo em segundo, Tapete Azul corre em terceiro, sendo forçada pela Gallop Suite. Em quinto, Follow Me. Em último, South Brasil. Vão contornando a curva do paddock com Bacanona com 4, 5 e 6 corpos de vantagem. Na segunda colocação, Flor do Arco Verde. Em terceiro, por dentro, Tapete Azul. Uma cabeça dela em quarto, Gallop Suite. A 3 corpos em quinto, Follow Me. A uma cabeça em sexto, South Brasil. 1.300 metros até o vencedor, Bacanona número 1. Mantém 4, 5, 6, 7, vários e vários corpos de vantagem para a Flor do Arco Verde correndo em segundo, Gallop Suite força a terceira, Tapete Azul corre em quarto, Follow Me, Osbote corre em quinto, em último, South Brasil, apenas 1.100 até o vencedor e Bacanona segue comandando as ações com facilidade até aqui. Vários e vários corpos para Tapete Azul que força a segunda sobre a Flor do Arco Verde. Na quarta colocação, pelo lado de fora, Gallop Suite. Em quinto, por dentro, South Brasil. Em último, Follow Me. Apenas 900 para o vencedor. Bacanona com 3, 4 corpos de vantagem para Tapete Azul em segundo. Na terceira colocação, Gallop Suite. Em quarto, South Brasil. Na quinta colocação, Flor do Arco Verde. Em último, Follow Me. Apenas 700 para o disco. A distância agora de Bacanona para o número 3 de Tapete Azul é de apenas 2 corpos e meio. Em terceiro, Gallop Suite. Melhora Follow Me para quarto. Na quinta colocação, vai correndo a South Brasil. Em último, Flor do Arco Verde. 550 metros até o vencedor. O jockey da Bacanona procura por debaixo do braço. Ela tem um corpo escasso para Tapete Azul. Lá por fora melhora Follow Me. Por dentro vai melhorando South Brasil. Contorna a curva e entram pela reta final. Grande Prêmio Hipódromo do Moinhos de Vento. Terceira prova da Tríplice Coroa das Fêmeas. Bacanona tem a ponta. Meio corpo, um corpo inteiro. South Brasil ganha terreno com Gallop Suite e Tapete Azul. E bem aberto Follow Me. Na ponta Bacanona. Agora sim o Luiz Gustavo Costa ajustou. Ela tem vantagem. Tapete Azul insiste por fora. Na ponta Bacanona. Apanhou na direita. Até que se defende. Insiste Tapete Azul. Bacanona, Tapete Azul. E South Brasil. Na ponta Bacanona. Número 1 na manta. Bacanona vai se defendendo. E do partidor ao disco inalcançável. Cruzam a faixa final. Segundo South Brasil. Terceiro Tapete Azul. Quarto Follow Me. Depois vai chegando a número 5 de Gallop Suite. Vimos aqui a vitória de Bacanona, que venceu de ponta a ponta, sendo que na primeira parte do percurso ela foi seguida por Flor do Arco Verde. Na reta, bem dosada pelo jockey Luiz Gustavo Acosta, cruzou o disco com um corpo e meio à frente de South Brasil, que correu a maior parte do percurso ali por dentro. Tapete Azul avançou por fora para terceiro ao meio corpo da segunda colocada. E Follow Me foi a quarta. Gallop Suite fechou o marcador.
Flor do Arco Verde, que seguiu a vencedora de início na curva, foi se afastando e fechou a raia. Ainda no cristal, no terceiro páreo, tivemos o clássico Presidente Vicente Marques Santiago, onde saiu vencedora Just Having Fun, uma 4 anos feminina castanha do Paraná, por Setembro Chove e What's Mine Is Your, por You and I. Criação e estúdio Chesapeake, propriedade de Guilherme Vargas Dias, com o jockey Eli Costa, sendo treinada por Seu Oliveira. Marcou o tempo de 1 minuto, 27 segundos e 3 centésimos para os 1.380 metros na pista de areia macia. Vamos assistir o páreo. O quinto páreo, o clássico Presidente Vicente Marques Santiago. Just Having Fun for sua ponta, lá por fora já vai sendo ultrapassado pela Rainha da Lagoa e mais aberta vai forçando a Ianca. Ianca, Rainha da Lagoa, com Pioneering Again correndo em terceiro, em quarto Linda Wood, quinto Just Having Fun, sexta colocação bem aberto Eclética, em sétimo Aparelha 1, Savoir Vive, Desejada Naka, em oitavo Just Fantasy, em nono Zayana, sendo forçada pela Castafiore, placa dos últimos 900 metros, Ianca tem a ponta, um corpo escasso de vantagem para a Rainha da Lagoa em segundo, em terceiro Pioneering Again, na quarta colocação Linda Wood, sendo forçada pela Just Having Fun, melhor a Castafiore, traz junto com ela Just Fantasy, depois Savoir Vive, Desejada Naka, Eclética até a Zayana, 600 para o disco, a ponteira Ianca, uma cabeça de vantagem, força a segunda colocação, a sua companheira, número 3, lá por fora, Just Having Fun, vão controlando a última curva, vão entrando pela reta final, Ianca por dentro tem a ponta com o Just Having Fun, ganhando o terreno, já botando do lado e já dominando, Just Having Fun tem a ponta, segunda colocação, para a Rainha da Lagoa com Just Having Fun, agora sobrando, já que procura para fora, ela tem 1 e 2 e 3 quartos de vantagem, pega terreno bem aberta, a Desejada Naka, porque a Just Having Fun, pegada na canhota, saiu tirando, 2 e 3 corpos de vantagem, bem aberto, entre beijos, vem brigar pela formação da dupla, mas lá por dentro defende-se Rainha da Lagoa em segundo, cruzam a faixa final, vitória para Just Having Fun, Rainha da Lagoa, entre beijos, Desejada Naka, ou Just Fantasy ou Zayana. Bom, um páreo onde nós vimos a Rainha da Lagoa liderar até o final da curva, onde Ianca assumiu a liderança da carreira, mas numa direção muito inspirada do jockey Leandro Costa, Just Having Fun. Já entrou na reta de chegada desgarrando para a cerca de fora e olha, não deu susto. Nós sabemos que todos os animais ali no cristal, naquela pista, quando desgarram para a cerca externa, é vitória quase que certa, né? E ela assumiu e venceu uma carreira sem dar susto. E Rainha da Lagoa, ainda ali, junto à cerca interna, a pior parte do percurso, ela conseguiu manter a segunda posição, muito atacada nos metros finais por Entre Beijos, que progrediu na reta também muito desgarrada. Desejada Naka finalizou em quarto e Just Fantasy completou o placar. Ianca, no final, desapareceu, não chegando no marcador. Neste páreo não correu o Exoct Build. Ainda no cristal, no sexto páreo, tivemos o clássico Presidente Camilo Carvalho Coelho. E neste páreo saiu o vencedor Mutufon, um 3 anos masculino castanho do Rio Grande do Sul, por Bold Start Flying Bullet, por Magical Mile. Criação Aras, Capela de Santana, propriedade estúdio Casablanca. O seu jockey foi o MB Souza, e ele é treinado por HP Machado. E o tempo marcado para esses 1.380 metros na areia macia foi de 1 minuto, 26 segundos e 5 centésimos. Vamos assistir ao páreo. Atenção, partida para o sexto páreo, o clássico Presidente Camilo Carvalho Coelho. Kempis toma a ponta, sendo seguido pelo Efésio e pelo Cebolinha. Cebolinha lá por fora, vai tomando a ponta, tira uma cabeça, um pescoço, uma paleta de vantagem para Kempis. A Vida é Bela, bem aberto, vai forçando a segunda. Efésio corre na quarta colocação, em quinto Mutiofon, sexta colocação para Save the Tiger, em sétimo Certidão, oitavo Estiloso, nono Baita Alegria, depois corre o Síndico. Placa dos 900 metros finais, lá por fora a Vida é Bela vai forçando sobre o Cebolinha. A Vida é Bela tem a ponta, um corpo em meio de vantagem para Cebolinha, correndo em segundo. Kempis corre em terceiro. Na quarta colocação, Efésio sendo forçado pelo Mutiofon, mais atrás o Save the Tiger, depois o Certidão, Baita Alegria,
Estiloso, 600 para o disco ponteiro, a vida é bela. Ele mantém um corpo escasso de vantagem. Muchofon vem para cima dele, traz junto com ele o Save the Tiger. Vão contornando a última curva, vão ingressando pela reta final com a vida é bela, com uma cabeça de vantagem para Muchofon. Muchofon, o jockey procura para fora e procura para dentro. Dominou, tirou pescoço, tirou paleta, tirou meio corpo e juntou. Juntou no pau agora o Marcelo Souza e o Muchofon tem a ponta. Tem um corpo escasso de vantagem para Efestion, que busca a segunda colocação. Na ponta, Muchofon. Segunda colocação de Kempis com Efestion e pega a carreira o Estiloso. Muchofon tem a ponta, saiu tirando um corpo, 2 de vantagem, briga pela formação da dupla entre Efestion e Estiloso, porque o Muchofon vai se despedindo. 2 corpos de vantagem, bem aberto, toma a segunda colocação Estiloso, cruzam a faixa final. Em terceiro Efestion, quarto Kempis, quinto Síndico. Vimos aqui um páreo onde Kempis pulou na frente com o Efestion em segundo. No entanto, Cebolinha progrediu rapidamente por fora e assumiu a vanguarda da prova, trazendo com ele a vida é bela, sobrando para terceiro e quarto lugares, respectivamente, o Kempis e o Efestion. Depois apareciam Muchofon, Save the Tiger, Certidão, Estiloso, Baita Alegria e o Síndico. Antes mesmo da reta final, a vida é bela fez questão da ponta, mas Muchofon, acionado pelo seu jockey Marcelo Souza, já entrou na reta desgarrando e dominou a situação. Estiloso avançou do fundo do lote por fora também para a formação desta dupla. Efestion correu a maior parte do tempo em terceiro e finalizou nessa posição. Kempis, que figurou sempre entre os primeiros, chegou em quarto. E o Síndico, emergindo do fundo do lote, completou o placar. Bom, passando para a Gávea, no domingo tivemos 2 provas clássicas. A primeira foi no quinto páreo, a Copa Leilões JCB da ACPCC-RJ versão Potros, e foi vencida por quarteto de cordas, 2 anos, masculino castanho de São Paulo, por Rock of Gibraltar e New Hampshire por Punk. Criação Beverly Hills Studio, propriedade do estúdio Sol Marte. O jockey foi o LS Machado e o seu treinador L. Esteves. O tempo marcado para os 1.400 metros na areia pesada foi de 1 minuto, 27 segundos e 38 centésimos. Vamos assistir o páreo. Seu jockey dá uma alertada, o Grass deu um passinho para trás. Atenção! Foi dada a partida para o quinto páreo do programa Copa Leilões Jockey Clube Brasileiro versão Potros, Associação de Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida do Rio de Janeiro. Quarteto de cordas tomou a ponta, livrou um corpo de vantagem, King Vic em segundo. Lá por fora, Graça em terceiro, pelos paus aparece em quarto Tordininho Fest, na quinta colocação Galê, em sexto próximo Final Road. Os competidores vão agrupados lá por dentro, quarteto de cordas tem cabeça de vantagem, avança por fora o King Vic, lá por fora em terceiro próximo vai atuando o competidor Graça, avança, tenta a segunda, passaram pelos 800 e o quarteto de cordas galopando na frente tem um corpo de vantagem, King Vic avança por fora, avança mais por fora o competidor Graça, tenta a segunda, final da grande curva, aproximam-se da reta, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, colada a cerca interna, quarteto de cordas tem a ponta, um corpo inteiro, é a Copa Leilões Jockey Clube Brasileiro, Associação de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida do Rio de Janeiro. O King Vic nos 400 vai livrando cabeça, o quarteto de cordas vai voltando por dentro, tenta a primeira e muito próximo, cá por fora vem atuando o competidor Fest, em se juntar na luta, na ponta quarteto de cordas, espichadinho, ele mantém um corpo de luz de vantagem, avança por fora, o Fest tomou a segunda colocação, na ponta quarteto de cordas, é do seu Demetrios, tem 2 e 3 de vantagem, a luta vai ser pela segunda colocação, firme e fácil na ponta, quarteto de cordas, cruzam a faixa final, quarteto de cordas, segundo cá por fora Fest, depois King Vic, Galê, Graça, chegando agora a Final Road. Foi este o resultado do quinto páreo, que acaba de ser disputado no Bom, vimos aqui um páreo onde o quarteto de cordas, bem afinadinho, foi para frente, e não foi mais alcançado. O favorito King Vic tentou acompanhá-lo, no final acabou perdendo as pernas, deixando escapar a dupla para o Fest, que corria penúltimo, e no final atropelou forte, né? Galê, outro que correu lá atrás, foi o quarto, e completando o marcador, Grazi, que inicialmente, gente, tentou acompanhar o quarteto de corda e acabou perdendo as pernas. Foi isso que nós vimos nesse quinto páreo aqui no Hipódromo da Gávea.
A segunda prova disputada aqui no domingo, no 6º Páreo da Gávea, foi a Copa Leilões JCB ACPC PSI versão Potrancas, vencida por First Sing, uma 2 anos feminina castanha do Rio Grande do Sul, por First América e Água de Coco por Our Emblem. Criação Aras Fronteira, propriedade Aras Suíte Carol. O jockey foi o I Correia, o seu treinador Adélcio Menegolo. O tempo marcado para os 1.400 metros na areia pesada foi de 1 minuto 28 segundos e 47 centésimos. Vamos assistir o par. Colocada, lá por fora Rissoluteza, H. Williams perto na partida. Atenção! Foi dada a partida para o 6º Páreo Copa Leilões, Associação de Criadores e Proprietários de Cavalo Puro Sangue Inglês. Tomou a ponta First Singer, tem cabeça, avança Rissoluteza, lá por fora toma a ponta, livrando cabeça, pescoço, meio corpo e vantagem. First Singer avança por dentro, tenta primeiro, um corpo inteiro Guanabara em terceiro, um corpo inteiro Água em quarto, Flim Flam balançadona em sexto, porque Fala tomou a quinta e Fofalinda passou para sexto, avança, tenta a quinta, entram pela grande curva, aí ponteando Rissoluteza, sacou um corpo inteiro, First Singer em segundo, cabeça, Guanabara avança lá por fora, tenta a segunda colocação, a Fofalinda ganhou terreno, passou para quarto, Água sobrou para quinto, Fala para último e penúltimo, passou o Flim Flam, contorna a curva de chegada, entram pela reta final da Copa Leilões Jockey Clube Brasileiro versão Potrancas, Associação de Criadores e Proprietários do Cavalo Puro Sangue Inglês. Na ponta cá por fora, tenta a ponta Guanabara, avança lá por dentro, First Singer tenta a primeira e vai dominando, livrando cabeça, Guanabara avança por fora, tenta a primeira e pelos paus, Água com boa ação na luta pela terceira, na ponta First Singer, ela tirou um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Água avança lá por dentro, tenta a segunda, a First Singer saiu tirando, Carol, lá por dentro a Água tenta a segunda colocação, que é de Guanabara em frente ao sócio, firme e fácil na ponta First Singer, cá por fora Guanabara em segundo, Água avança, tenta a segunda colocação, firme na ponta First Singer, cruzam a faixa final, First Singer, Guanabara, Água, depois Flim Flam, Fofalinda, Rissoluteza e por último Fala. Foi este o resultado do 6º Páreo. Anunciamos a vitória da número 2. Nós vimos aqui uma bonita vitória da First Singer, que pulou na frente, mas logo nos metros iniciais a Rissoluteza, fez questão da ponta. Então um jockey experiente, canchado como o Wilson Correia, deu uma alça na First Singer, deixando a Rissoluteza ir para a frente. Também veio Guanabara, que foi eleita a favorita, assumiu a segunda posição e a First Singer ficou ali, junto à cerca, quietinha, no seu terceiro lugar. E quando contornaram a curva e entraram na reta, a Rissoluteza abriu um pouco e por ali o Correia lançou sua First Singer, tendo já o seu lado por fora a Guanabara, mas First Singer, na tocada do Correia, se desprendeu, conquistando uma linda vitória. Guanabara teve que se contentar com a formação da dupla, muito assediada no final pela Aiga, que no alinhamento era mais comentada pelo narrador e os comentaristas da TV, mas de nada adiantou os comentários, porque nesse dia, ninguém ganharia da First Singer, que saiu linda na foto. E a quarta posição ficou com Flim Flam e completou o marcador a Fofalinda. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Bom, depois de assistirmos às provas clássicas no Cristal
e no Hipódromo da Gávea, voltamos agora com as notícias e uma notícia boa, eu acredito que seria boa, aí a presença do atacante Guerreiro, né, o artilheiro do Flamengo e da seleção peruana, aqui no Turf Carioca, né? Essa presença precisa ser mais bem aproveitada. Olha, é o momento de pegar uma casquinha na popularidade desse jogador, que é um apaixonado pelo turf, é proprietário, bem-sucedido lá no Peru, sua terra natal, onde é dono de Elberhausen, múltiplo ganhador clássico e eleito cavalo do ano, melhor fundista lá no Peru. E aqui no Brasil, o Guerreiro criou o estúdio o Alessio e Naela e investiu na aquisição de alguns corredores e escolheu o centro de treinamento Verde e Preto lá em Teresópolis para a preparação dos seus defensores de suas cores, né? Deixando-os aos cuidados do jovem treinador Roberto Solanês. A oportunidade, olha, gente, caiu na mão, como uma luva. É o momento do marketing, do turf, da PMU, que não pode perder, não pode deixar passar em branco, porque, olha, é a galera, é Mengão, e Mengão todo mundo vê, e essa presença do Guerreiro é imprescindível para fazer o público futebolista, né, deste país também converter para o turf, e é hora também de fazermos um gol de placa, né? Pois nada melhor que a publicidade do nosso esporte do que ter aqui o carismático Guerreiro recebendo seu primeiro produto ganhador no Turf Carioca. A outra notícia é que o Jockey Clube Brasileiro reduziu o prazo de suspensão do Deguignone. Gente, em plenária, reunião plenária, a comissão de corrida do Jockey Clube decidiu reduzir pela metade o prazo da suspensão imposta ao treinador Deguignone de 180 para 90 dias. E aplicou a mesma multa, 90 dias, ao veterinário Christian Sellingel, que assumiu por escrito e verbalmente, junto à comissão de corridas carioca, a responsabilidade total pela substância não permitida detectada no exame feito pelo laboratório da França. E segue mantida, né, a posição imposta por Tranca, Irlanda do Sul, em cujos fluidos biológicos foi encontrada a substância, ou seja, seguirá afastada das pistas por 90 dias. Eu, particularmente, acho injusta a punição ao treinador que foi isentado pelo veterinário de ter culpa ou participado neste processo de medicação do animal. Mas é a comissão de corridas quem decide, né? Um grande momento também é nós tendo de volta agora o Marcos Mazzini. O jockey Marcos Mazzini, um dos melhores do turf brasileiro, resolveu suas pendências com a Caixa Beneficente, afirmou estar pesando 56 quilos e já galopa cavalos, com o objetivo de voltar a assinar compromissos de montaria. Uma triste notícia é que o craque Daniel Boone vai para a reprodução. Daniel Boone, 4 anos, filho de Wide Vent e Bia Don't Cry, por Street Cry, teve a sua campanha encerrada por problemas nos cascos. Agora será embarcado para a Argentina, onde servirá como reprodutor para seu criador e proprietário, o Aras Santa Maria de Araras. Nas pistas, Daniel Boone conquistou 6 vitórias e 4 colocações em 10 apresentações, sem jamais deixar de figurar entre os 3 primeiros. Sua vitória mais significativa ocorreu no Grande Prêmio Francisco Eduardo de Paula Machado, no Grupo 1, segunda etapa da Tríplice Coroa Carioca em 2016. E a sua colocação mais importante foi o 2º lugar no Grande Prêmio Latino, Grupo 1, também no ano de 2016, onde eu creio, se não tivesse sofrido os prejuízos que ele sofreu, teria sido o vencedor da prova. Paulo Gama e W. Bland abrem a parceria. O agente de montarias Paulo Gama não está mais trabalhando com o jockey Valdomiro Bland. O fim da parceria foi registrado na comissão de corridas do Jockey Clube Brasileiro e Paulo Gama disse que pretende tirar umas férias da função da qual ele é pioneiro no turf brasileiro, trabalhando de forma ininterrupta por cerca de 20 anos. Outra notícia é que o casal de jockeys volta para São Paulo. Ora, perdemos a Josiane aqui nas nossas tardes de sábado e domingo, né? Porque o casal Wagner Leal e Josiane Goulart estão voltando para São Paulo na esperança de melhores dias.
Leal, um dos expoentes do turf paulista, na Gávea ocupa um modesto 14º lugar nas estatísticas, com 46 triunfos, e a Josiane vem na 26ª posição com 19 vitórias. Fã do casal, Cláudio Moté, titular do estúdio Cláudia, lamenta, mas entende a ausência de ambos e afirmou que as portas do estúdio continuarão sempre abertas para o simpático casal de jockeys. Olha, nem no Sul, nem em São Paulo. O potro Bajain Corsert, 3 anos, filho de Silver Train Ice Welcome, por Rainbow Corn, campeão do Grande Prêmio Bento Gonçalves de 2016 e do Grande Prêmio Presidente Coronel Caminha, a segunda etapa da Tríplice Coroa Gaúcha, contabilizando até o momento 4 vitórias e 2 colocações em 6 apresentações, e jamais deixou de figurar também entre os 3 primeiros. Ele não foi inscrito na etapa final da Tríplice Coroa Gaúcha, nem no meeting do Grande Prêmio São Paulo. No entanto, são boas as suas possibilidades de corrida de 2.400 metros no Grande Prêmio Dr. Fontaine, prova que serve de preparatória para o Grande Prêmio Brasil aqui na Gávea. Será a primeira incursão do defensor do estúdio Miguel Ávila na pista de grama, caso ocorra essa inscrição. Cai o total de multas. Gente, que bom, hein? O total de multas aplicadas pela Comissão de Corrida do Jockey Clube Brasileiro no boletim de 25/4 caiu para R$ 1.240, com apenas 4 casos de excesso de peso. Carlos Lavô foi, de novo, o jockey mais multado num total de R$ 195, dos quais 165 em razão de um excesso de peso. As punições que esta semana chamam a nossa atenção, dentre as muitas da semana em questão, chamam a atenção as de R$ 100 que foram aplicadas aos aprendizes M. Bruno com Quirelli e A. Farias com Ranharço, por uso imoderado do chicote. E aos treinadores de V. Paim e L.H. Vieira de R$ 200 cada um. Paim foi multado por apresentar Dini Fortu de Roseta sem a devida solicitação e Vieira por apresentar Pascoal de Antólios também sem ter sido solicitado o aparelho. Apenas um profissional foi suspenso por mais de uma reunião. E esse profissional foi o jockey A.F. Matos, montando Receptive. Foi suspenso por mais de uma reunião nos dias 5 e 6 de maio, segundo o boletim da Comissão de Corrida de 26 de abril. Foram suspensos também, mas apenas por uma reunião, no dia 5 de maio, por delitos de raia, os seguintes jockeys: Ierri Mendes com Janauí, M. Almeida com Zuca Silver, C.G. Neto com Final Edition, W. Bland com Índio Jari e Ellen Henrique com Imbatível Hulk. Nós tivemos aqui agora a primeira falta perdoada, por ter sido a sua primeira falta, como é de praxe, no Turf Carioca, foi perdoada a suspensão que ele seria imposta ao aprendiz Ariel Faria. Foi montando a potranca Take One no segundo páreo de sábado, no dia 22/4. Agora, como compensar a suspensão já cumprida? A comissão de corridas do Jockey Clube cancelou a punição imposta ao jockey A.M. Souza, na qual as que foram aplicadas aos animais Floresmundo, Jason e Enduro Amor. Os animais já estão aptos a correr, mas a suspensão da A.M. Souza, como era válida para o dia 21 de abril, e o cancelamento só foi publicado no boletim de 25 de abril, o jockey ficou mesmo sem condições de montar naquele dia. Agora, como compensar essa perda? Vamos ver. Proprietário pé quente. Nós temos Paulo Fernando Brown Meira, Não costuma perder viagem e ele trouxe lá do Cristal para correr aqui no Rio seu cavalo Lifestyle, defensor de suas cores. Preparado pelo treinador Walter dos Santos Lopes e pilotado pelo líder Valdinei Gil, ele deu um passeio nos adversários no terceiro páreo de domingo no Hipódromo da Gávea. Parabéns! Apenas 3 programas foram formados para este
final de semana, devido ao feriado de segunda-feira, dia 1º. As inscrições para as próximas reuniões foram encerradas no dia 28 de abril e, com isso, só foram formados 3 programas para o próximo final de semana, com um total de 29 pares. 10 para sábado, dia 6 de maio, 9 para domingo, 7 de maio e 10 para segunda-feira, dia 8 de maio. Os destaques são as provas especiais. Primeiro, a prova especial Gualixo, depois a Taça Dagoberto Midose, 100 anos, segunda etapa da Taça Coati, no sábado. E o clássico Multibetter, programado para a noturna de segunda-feira. Os adídios deverão ser pagos até o dia 4 de maio. Os adêdios de R$ 2.500 em parcela única para proprietários que quiserem participar dos grandes prêmios de Grupo 2 do mês de maio na Gávea, que são os Henrique de Toledo Lara, Dr. Fronten, Gervásio Seabra, Cordeiro da Graça, Francisco Vilela de Paula Machado e Conde de Resberg, deverão ser pagos até o dia 4 de maio. Comunicados da Comissão de Corridas do Rio de Janeiro. A partir do dia 4 de maio, em todas as quintas-feiras e nos sábados, haverá passagem de tratadores a fim de que seja feito o alinhamento da pista principal de areia durante os treinos matinais, entre 7 horas da manhã e 7h30, período em que a pista deverá estar livre. Nós estamos vendo que está à beira da reprodução Tordilho Enzel Brade, uns 5 anos, filha de Brade Prospecto e Miss Paraguai por Punk, criado pelo Aras Ponta Porã e de propriedade do Estúdio Fenômeno. E ele está passando pelo processo de sindicalização antes de ser incorporado ao elenco de reprodutores do Brasil. Enquanto isso, porém, seus responsáveis acharam por bem escrevê-lo no quilômetro do Grande Prêmio ABCPCC em Cidade Jardim, prova na qual tentará o bicampeonato, saindo pela baliza número 6. Em São Paulo, foi suspensa a greve dos funcionários do Jockey Club de São Paulo, né? Eles aceitaram uma proposta patronal e deram fim à greve. A égua da Figuel do Ar Santa Maria de Araras é uma das 15 inscritas no Grande Prêmio São Paulo do dia 7 de maio. Já é conhecida a retirada, o forfé, do Vero da 20. E no sorteio realizado pelo Jockey Club de São Paulo, a da Figuel ficou com uma baliza de número 5. Very Nice Moon coloca a sua vencibilidade em jogo, né? A potranca Very Nice Moon do Aras Old Friends vai colocar em jogo sua invencibilidade. A filha de Nedal e Bissell Fair, por Stravinsky, é uma das 11 inscritas no Grande Prêmio USAF do dia 6 de maio em Cidade Jardim e vai largar lá pelo boxe 6. Mas olha, eu acredito que ela terá uma forte adversária em Velvet Forni, que entrou em forma outra vez e anda correndo demais. Na milha paulista, nós temos 12 concorrentes. A milha internacional paulista do Grande Prêmio Presidente da República recebeu 12 inscrições. São eles Bajo do Jaguareté, Barão da Serra, Cosmopolitan, Easy to Love, English Major, Gran Martini, Seu Moreira, The Butler, Up Bonnie, Jardim de Outono, Hard Trick e Chris Five. O Ricardo segue em plena recuperação do acidente sofrido e segue lá na Argentina fazendo a fisioterapia e cumprindo todas as etapas do seu processo de recuperação. Ainda não há nenhum prazo definido, mas o campeão brasileiro mostra-se tranquilo e confiante a atingir sua meta de ser o maior ganhador de corridas do Turf mundial em todos os tempos. Vale a pena esperar. A notícia boa que nós temos é que Daily Million, já está em casa. A joqueta aprendiz Daily Million, que sofreu um grave acidente, sofrendo uma queda durante os treinos no último dia 11 de abril lá em Cidade Jardim, já recebeu alta do hospital e está em casa visando completar a sua recuperação. Agora, falando de turf pelo interior do Brasil, nós tivemos Escudibala faturando o 9º Grande Prêmio Sprint Sales.
O potro Escudo e Bala, 2 anos, filho de Bennett Bowitz Bullet por Vuanet, criado pelo Aras Niju e adquirido pela Agrícola Pinheiro e Leonino Alberton, no leilão Sprint Sales de 2016, venceu o 9º Grande Prêmio Sprint Sales no Jockey Club de Carazinho, apresentado pelo treinador Ser Hoffmann e a direção do experiente e competente jockey Valmir Rocha. Bom, e o Moreira segue brilhando lá em Hong Kong, né? No último sábado, dia 30 de abril, ele venceu 4 dos 10 pares no hipódromo de Shatin. É isso mesmo que vocês ouviram, Shatin, em Hong Kong. Inclusive o páreo principal, que foi o Queen Elizabeth II Cup, do Grupo 1, uma prova com bolsa superior a 8 milhões de reais. O êxito foi conquistado com o japonês Neo Realism, que assinalou 12 minutos, 4 segundos e 59 centésimos nos 2.400 metros na pista de grama. A potranca brasileira Gabriela, uma 2 anos, feminina castanha, filha de Double Dust Trades Balance por Giles Causeway, criação do estúdio Rio Dois Irmãos, estreou vitoriosamente no clássico Juan S. Balcal, no último dia 26 de abril em San Isidro, na Argentina. Foi uma fácil vitória em defesa das cores do estúdio Rio Dois Irmãos. Parabéns para vocês. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Agora vamos para a etapa final do nosso programa Rede Turf e vamos falar de estatísticas. E Vegil foi o jockey mais vitorioso na semana, com 6 vitórias, seguido por W.S. Cardoso e Marcelinho Almeida, cada um com 3 vitórias. Com 2 vitórias nós tivemos H. Fernandes, B. Pinheiro, I.R. Mendes, A. Paiva, A. Farias, F. Chaves, A.M. Silva, M. Bruno e L.S. Machado. Com esses resultados, a estatística entre os jockeys ficou assim. Vegil vai liderando tranquilamente com 135 vitórias, seguido por Ellen Henrique com 121 vitórias. W.S. Cardoso aparece em terceiro lugar com 116 vitórias e H. Fernandes com 103 vitórias. A Vitória Mota vem ali no quinto lugar com 94 vitórias. Já entre os treinadores, Jário Borges foi o mais vitorioso com 4 triunfos, seguido por L. Esteves, J.F. Reis e D. Garcia Júnior, cada um com 3 vitórias. Com 2 vitórias tivemos V. Paim, A. Castilho, O.J.M. Dias e o C. Morgado. Com esses resultados, a estatística entre treinadores não teve nenhuma alteração, porque dos 5 primeiros colocados, só o L. Esteves, que é o 5º colocado, conseguiu vencer. Portanto, a estatística entre os treinadores continua com Deguignone liderando com 88 vitórias, seguido por Júlio César Sampaia com 76 vitórias. Em terceiro aparece o R.M. Lima com 73 vitórias e em quarto lugar Venâncio Naide com 68 vitórias. No quinto lugar aparece o único que venceu esta semana, que é o Luiz Esteves com 65 vitórias. E para encerrar esse programa, infelizmente, com as ausências do João Carlos Faro e do Joemil, nós vamos encerrar com as boas do Rison para as carreiras desta sexta-feira, dia 5 de
maio de 2017 no Cristal, onde serão disputados 8 pares com início às 15 horas. A Barbada do Rison é no primeiro páreo número 7, Zaboeso. Primeiro páreo número 7, Zaboeso. A exata do dia do Rison, ainda no primeiro páreo, é 7-8, Zaboeso com Detonador King. Ainda no primeiro páreo, a exata do dia do Marcos Rison é no primeiro páreo, 7-8, Zaboeso e Detonador King. A bomba, ele indica no sétimo páreo número 7, Galatango. Sugestões para placês e shows do Rison. Começa no primeiro páreo com o número 7, Zaboeso. Depois temos no segundo páreo número meia dúzia, Impeccable Blue. No terceiro páreo número 10, Roccaporena. No sexto páreo 3, Le Loup Méchant. E no sétimo páreo número 3, Yadurai. Vou repetir sugestões para placês e shows indicados por Marcos Rison. Primeiro páreo 7, Zaboeso. Segundo páreo, meia, Impeccable Blue. Terceiro páreo, 10, Roccaporena. Sexto páreo, 3, Le Loup Méchant. E sétimo páreo, número 3, Yadurai. As melhores para os piques indicados pelo Rison são: primeiro páreo, número 7, Zaboeso. Segundo páreo, número meia dúzia, Impeccable Blue. E no terceiro páreo, número 10, Roccaporena. Vou repetir as melhores para os piques do Rison. Primeiro páreo 7, Zaboeso. Segundo páreo, meia dúzia, Impeccable Blue. E no terceiro páreo, número 10, Roccaporena. Amigos, antes de encerrar o programa, eu quero falar sobre o tema que eu falei, como compensar uma suspensão cumprida, onde eu falei que o jockey que havia sido imposto seria o A.M. Souza. Mas não foi o A.M. Souza, e sim A.M. Silva. A comissão de corridas do Jockey Clube Brasileiro cancelou a punição imposta ao jockey A.M. Silva, tal qual as que foram aplicadas aos animais Florismundo, Jason e Indu Ramon. Os animais já estão aptos a correr, mas a suspensão de A.M. Silva, como era válida para o dia 21 de abril, e o cancelamento só foi publicado no boletim do dia 25 de abril, o jockey ficou mesmo sem condições de montar naquele dia. Como compensar essa suspensão agora? Esse é um caso para a comissão de corridas resolver. Bom, espero que todos tenham gostado do programa e até a próxima semana, se assim Deus permitir, já com a presença aqui do João Carlos Faro e do Joemil de Souza. Que todos vocês tenham um bom final de semana e que tudo corra bem para vocês. Abraço de Jorge Inácio e toda a equipe do Rede Turf para vocês.